Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, falando de Pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma noite, hoje para nossa semana aí, né, em que vocês escolheram os temas, vocês votaram, escolheram os temas que a gente vai trabalhar nessa semana e hoje a gente vai estar falando aqui sobre direitos sociais, políticos, civis e humanos, ou seja, é uma aula que a gente pode falar que é uma aula sobre direitos, né, e essa temática acerca de direitos é uma temática muito recorrente na prova. A prova do Enem é uma prova que trabalha com a ideia do que é ser um cidadão, ou seja, trabalha com a ideia de o que é cidadania, e isso, consequentemente, tem a ver com os direitos existentes perante a sociedade, tá bom? E aí, queria pedir a vocês, né, primeiro fazer um convite, lembrar a vocês que a gente vai ter, né, o nosso aulão de véspera, né? O aulão de véspera do Pro Enem vai rolar no dia 4, um dia antes, né, do Enem em si. E também já deixar o convite para vocês para estarem com a gente, além dessa semana, também na semana que vem, vai estar rolando uma semana de véspera também, com várias aulas com revisão dos temas mais cobrados e por aí vai. Beleza? Tranquilidade? Vem para cá. Primeira coisa, quando você ouve falar a palavra direito dá uma sensação e traz uma perspectiva acerca daquilo que eu tenho. O direito é uma palavra que sempre dá uma ideia de perspectiva de posse. Isso é meu direito, isso é o que eu tenho, isso é o que eu detenho e por aí vai. E o Enem, como é uma prova feita de forma ampla, nacional, pelo governo, consequentemente é uma prova que tem uma preocupação muito grande em trabalhar com essa noção dos direitos. É uma prova que, além de ter um cunho de tentativa de classificar as pessoas para entrarem na universidade, também é uma prova que tem um cunho social. Isso é inegável. Então é uma prova que sempre tem uma preocupação muito grande em trabalhar com as variadas formas de direitos. Porque da mesma forma que eu falo para você que direito é uma ideia de posse de algo que eu detenho, depende do que eu tenho, depende o que eu detenho. E é por isso que esse tema sobre os tipos de direitos acabam sendo tão importantes, porque você tem que saber diferenciar esses direitos. Agora, antes de começar a falar com você da diferenciação do que é cada um e te mostrar como isso pode cair na prova, eu preciso também falar com você uma coisa. É fundamental que você entenda que ser parte de um direito não quer dizer que não possa fazer parte de outro. Ou seja, os direitos eles são conectados, eles são interrelacionados. Ou seja, um mesmo direito ele pode ser um direito humano e também ser um direito político, por exemplo. A mesma coisa, o mesmo comportamento ou a mesma prática pode se enquadrar em mais de um. Não são excludentes. Não são separáveis. Não quer dizer que um direito ou algo que eu tenha posse esteja necessariamente somente em um caminho. Pode estar presente em mais de um. Beleza? Tranquilidade? Então vamos definir os direitos, é a primeira parte da aula, para posteriormente, numa segunda parte da aula, a gente começar a fazer exercícios para vocês verem como esses direitos podem cair na sua prova. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, direitos civis. Lê comigo. Conjunto de direitos que garantem a liberdade individual, a proteção do indivíduo contra ações arbitrárias do Estado e a capacidade dos cidadãos de participar plenamente da sociedade civil e no processo político. A palavra-chave para você entender ou para você lembrar o que são direitos civis é a palavra liberdade.
A palavra liberdade, ela é talvez o maior direito civil, ou aquela que talvez que melhor classifique e que entenda ou gere para você uma perspectiva acerca das demais classificações que esse direito pode deter. O direito civil é todo direito que você tem que ter para poder viver e poder estar apto a ser visto de forma igualitária perante a sociedade. Ou seja, o direito civil é aquilo que me garante como sendo um cidadão. É aquilo que garante a minha cidadania. É aquilo que me permite ser uma pessoa igual aos demais na sociedade. Quando eu falo para você de direito civil, estou falando de liberdade, por exemplo, de expressão. E quando eu falo liberdade de expressão, liberdade de fala. Poder falar o que eu quero, poder expressar minhas ideias, poder falar o que eu queira, o que eu deseja. Lembrando que é falar o que eu quero, portanto que o que eu fale não cometa nenhum crime. Eu posso falar o que eu quero sobre o meu time de futebol, eu posso falar o que eu quero sobre o político, eu posso falar o que eu quero sobre a sociedade, sobre a minha escola? Claro que posso. Agora eu não posso falar desejando a morte de ninguém, porque aí eu estou cometendo um crime. Né? É outra coisa. Mas o direito civil é essa garantia que eu tenho de poder falar, de poder me expressar, de poder ter, por exemplo, essa capacidade de expressão, de fala, de retórica, de expressão coletiva. Segunda coisa também que pode estar presente nos direitos civis, liberdade religiosa. Se eu falei para você que a palavra-chave dos direitos civis são essas liberdades individuais, é aquilo que garante que eu tenha, por exemplo, uma participação na sociedade, a gente tem também liberdade de religião. Liberdade de religião é um direito civil. Eu tenho que ter direito a poder cultuar o Deus ou as divindades ou qualquer tipo de crença que eu bem entenda. Claro, se essa crença não desejar a morte de ninguém, não cometer nenhum crime e por aí vai. Ou seja, eu tenho que ter direito de expressão e direito de crença, de religiosidade acerca de toda e qualquer perspectiva. Agora, você pode olhar para isso aqui e falar, olha, Leandro, mas eu defendo a liberdade de expressão total. Eu defendo que eu possa falar o que eu quiser, o que eu bem entender. Tudo bem. Você pode estar tentando pensar de uma forma meio Voltaire. Ai, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defendo até a última instância sua possibilidade de dizê-las. Mas o que o Brasil tem é um modelo mais ligado a Montesquieu. E o Montesquieu fala assim, ó, liberdade é aquilo que está na lei. Liberdade é aquilo que a lei autoriza, que a lei garante. Tá? Então, eu posso falar o que eu bem entenda, eu posso ter a religião que eu bem queira, portanto, e entretanto, a minha liberdade já tem esse limite acerca de não estabelecer, de não extrapolar o direito do outro indivíduo, tá? Uma outra coisa também que é um direito civil, que é o que me garante como cidadão, que me garante civilidade, por exemplo, é o direito à privacidade. Pode não parecer, né? A gente até porque vive numa geração da internet, mas a gente tem direito à privacidade. A gente tem direito, por exemplo, a ter correspondências não abertas. A gente tem direito a ter senha nas nossas redes sociais de que ninguém possa abri-las sem a nossa autorização. A gente tem direito, por exemplo, a que ninguém possa invadir a nossa casa sem a nossa prévia autorização. Ou seja, a gente tem direito ao que a gente chama de privacidade. A gente tem direito, por exemplo, a ter contas em bancos de que ninguém possa divulgar isso para ninguém. Ou seja, existe na sociedade uma questão importante que é o direito à privacidade. Isso também entra em direito civil. Tá? Um outro direito civil é o direito à propriedade. O direito à propriedade, o direito a ter posse da propriedade, não é que todo mundo tenha que ter propriedade, mas o direito a poder ter posse da sociedade também é um direito à propriedade estabelecido nos direitos civis. Uma coisa importante, quando eu falo de direito à privacidade, você pode olhar para isso aqui e falar, ué, Leandro, mas hoje em dia ninguém mais tem privacidade. Meu Deus, mas hoje em dia todo mundo sabe o que eu faço. Hoje em dia eu sou vigiado o tempo todo. Mas você é vigiado acerca de informações que você passa. Quando você vai no Google e pesquisa algo, você está passando informações. Quando você vai e clica no anúncio, você está passando informações. Ou seja, hoje em dia o que existe é que você aceita uma coisinha às vezes sem perceber. Termos de serviços, você passa lá para baixo e clica aceitar. Às vezes aquele termo está falando assim, vamos roubar seu rim. Você fala, opa, eu quero o programa, né? Então existe uma coisa que é, hoje em dia, essas grandes empresas, elas se apropriam, né? Tomam para nós, né? Tomam para elas as nossas informações, porque a gente aceita. Ah, Leandro, mas eu podia muito bem não aceitar, mas eu também não poderia usar o programa. Acontece, né? E a gente aceita os termos de serviços feliz e contente. Você deseja ficar pobre? Quero, porque eu quero usar o seu joguinho. E você clica em aceitar os termos de serviços.
Isso acontece, né? Então a gente vai, de alguma forma, abrindo mão, né, dessa questão. Esse é um debate muito grande hoje nas ciências sociais acerca de que até que ponto, né, essas grandes empresas têm direito de usar nossas informações, já que a gente acaba não lendo ou não tendo nem condições de compreender aquelas realidades. Tá bom? Uma outra coisa também que é importante, que está dentro do direito civis, é o direito a julgamento. Na verdade, o direito à igualdade. Né? O direito à igualdade, e quando eu falo igualdade, não é todo mundo ser igual financeiramente e por aí vai, o direito à igualdade tem a ver com todo mundo ter os mesmos direitos coletivamente. Que a lei seja a mesma para todos, que o julgamento seja igual para todos, que as regras políticas sejam iguais para todos. Isso também entra como direito civil. Então, galera, vamos concentrar, vamos tornar prático, afinal de contas a aula de hoje tem que ser prática. Direito civil é aquele direito que garante a sua liberdade individual e aquele que garante que você esteja participando da sociedade. Você só pode participar da sociedade se você é livre para falar, se você pode ter propriedades e também se você tem direito a uma igualdade perante ao julgamento, perante a tudo aquilo que a sociedade gera para você. Tá bom? Tranquilo? Um outro direito importante são os direitos sociais. O direito social, lê comigo aí, conjunto de prerrogativas e garantias que tem por objetivo assegurar condições mínimas de bem-estar social aos cidadãos. Estes direitos visam proteger os indivíduos contra as desigualdades econômicas e sociais, garantindo acesso aos bens e serviços básicos. Repara que esses direitos sociais, eles são os direitos que permitem que o indivíduo seja protegido contra a desigualdade econômica. Então é direito à saúde, é direito à educação. É direito à moradia, à alimentação, à aposentadoria. É direito, por exemplo, a saneamento básico. É direito a trabalho. Isso são chamados direitos sociais. Não tem a ver com coisas mais abstratas. Porque, repara, os civis são mais abstratos. Liberdade, igualdade, dá uma ideia de maior abstração. Aqui não, aqui é algo prático. É direito à escola. É direito a hospitais, é direito à moradia, é direito à comida. Então é algo mais palpável. Quando você ouvir falar numa questão o termo direitos sociais, você vai entender que são direitos que são garantidos pela sociedade, que devem ser garantidos, gerados pela sociedade, para que as pessoas possam ter uma vida com um mínimo de bem-estar, né? Com um mínimo de proteção contra qualquer problema de desigualdade econômica. Beleza? Tranquilidade? Próxima. Aqui tem pergunta ali? Não, a pergunta ali é do Otto, a pergunta que fizeram para o Otto. Professor, pode-se dizer que Vargas não era um liberal porque ele queria priorizar... beleza, não, Vargas não era liberal, pelo contrário, tá? Vamos voltar para cá. Próxima questão, próximo tipo de direitos são os direitos políticos, né? Quando a gente fala de direitos políticos, são direitos que têm a ver com uma questão de participação dos indivíduos no processo político. Então, direito político é direito, por exemplo, a poder votar. Há direito, por exemplo, a poder me manifestar. É direito, por exemplo, a poder reclamar do governo, criticar o governo. É direito de poder fazer uma manifestação, portanto que ela seja uma manifestação, obviamente, que não agrida ninguém, que não quebre nada, e por aí vai. É direito de poder votar, me candidatar, participar do viés político, e por aí vai. Ou seja, quando eu falo direito político, tem a ver, como o nome já diz, de acesso à política, de acesso às questões que envolvem o meio político. Beleza? Então, repetindo, direitos civis, aquilo que me permite estar presente na sociedade, que me garante acesso igual aos demais indivíduos. Liberdade, igualdade jurídica e por aí vai. Social, aquilo que me protege de uma desigualdade econômica. Moradia, educação, saúde. Direito político, aqueles que me garantem a possibilidade de me inserir socialmente, de me inserir na sociedade do ponto de vista político, como, por exemplo, poder votar, me candidatar, participar, me manifestar, me filiar a um partido. Tudo isso vão ser direitos políticos, tá bom? Eu, Leandro, tenho direito a me filiar a um partido. Eu, Leandro, tenho direito, por exemplo, a me candidatar. Seria uma boa, né? Eu faço 35 anos, eu tenho 34, eu faço 35 ano que vem. O Brasil, a idade mínima para ser presidente é 35. Talvez seja um bom momento, né? Me filiar e me candidatar a presidente, quem sabe, né? Ou seja, existem sim esses direitos políticos na sociedade. E por fim, né, a gente vai falar sobre direitos humanos. O termo direitos humanos é um termo que traz a ideia do seguinte, que existem direitos que são inerentes a todo e qualquer ser humano.
ou seja, que existem direitos que são inerentes, intrínsecos a toda e qualquer pessoa, independente de raça, sexo, país que nasceu, etnia, idioma, religião, qualquer coisa. Direitos fundamentais, intrínsecos, essenciais. E aí o que eu quero te mostrar é o seguinte, quando a gente pensa em direitos humanos, eles incluem vários direitos. Vários. Por isso que eu te falei no começo da aula que um não é excludente do outro. Exemplo, os direitos sociais, civis e direitos políticos, todos eles são direitos humanos. Olha aqui, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, tudo isso é direito humano. O direito humano é a ideia de que existem alguns direitos que estão presentes e que todos os seres humanos devem ter. Em qualquer condição, em qualquer circunstância. A gente costuma falar que os direitos humanos são a maior utopia humana. É o maior sonho que os seres humanos possam ter. É o maior desejo, o maior objetivo que os seres humanos possam possuir dentro de uma sociedade. E esses direitos humanos, eles são ratificados, e quando eu falo ratificados, eles são garantidos, na teoria, por um documento. Um documento chamado DUDH. Ou melhor dizendo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento, DUDH, foi um documento feito pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Para quem não é muito bom com datas, é um período após 3 anos, né? 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU cria um documento para tentar gerar uma série de direitos que, segundo a ONU, todo ser humano deveria ter. Todo ser humano. Então, os direitos humanos é um conjunto dos demais direitos, né? É um conjunto dos demais direitos existentes. E esses direitos humanos, eles foram organizados em 30 artigos na DUDH, nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Então, esses são os 4 tipos de direitos que o Enem vai cobrar de você. Civil, aquele que me permite me incluir na sociedade. Social, aquele que me protege de uma desigualdade econômica. Político, aquele que me permite participar do processo de democracia ou do processo político, e humanos, que é uma conjugação dos demais direitos de forma organizada e que tem um documento famoso que é a DUDH, que organizou esse documento lá em 1948. Tranquilidade? Todo mundo de boa? Vamos fazer questão? Vamos treinar como isso pode aparecer para você, que essa é a melhor maneira de vocês revisarem aí esse conteúdo. Tá bom? Tranquilo? Tem pergunta ali? Não, ainda é pergunta pro Otto ainda. Tem um agora, ó. Pode-se dizer que Vargas foi um conservador? Pode. Vargas foi um conservador. Tá bom? Vamos continuar aqui. Questão número 1, Enem 2020, que fala assim. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Indivíduo, não confunde não. Confunde não. Do homem e do cidadão. Declaração Universal dos Direitos Humanos. São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 48 e após Segunda Guerra Mundial. A declaração que foi feita dos direitos do homem e do cidadão, não. Ela é de 1789. É lá da época da Revolução Francesa. Tá bom? Olha o que o texto fala para nós. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhe lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Uma Constituição, né, que está se colocando aqui como aquela ligada aos revolucionários franceses, devido ao ano. Pergunta: esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a... Então, esse documento aqui, ele é um documento que está fazendo uma mudança social. Está trazendo algum tipo de direito. Vamos ler com calma. Que direito, qual direito aqui está se colocando, né, para as demais pessoas? Olha o que ele fala aqui, que é uma parte importante, né? Ele bota assim, ó, cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Direitos naturais, inalienáveis e sagrados, a fim de que a declaração, sempre presente em todos os membros, ou seja, para
todo mundo. Não é algo para um, para dois, para o clero, para a nobreza, burguesia, para todo mundo. Todos os membros lhe lembre permanentemente seus direitos, a fim de que as reivindicações sejam um princípio simples e incontestável e se dirijam à conservação e à felicidade geral. Então ele está colocando uma ideia de que existem alguns direitos que são para todos, que devem ser para todos, para todo e qualquer indivíduo que se torne ou se coloque como um cidadão. Né? E ele pergunta em relação, né, qual mudança está sendo estabelecida? Letra A, manutenção de terras comunais. Para quem não se lembra, o que são as terras comunais? Terras comunais eram as terras comunitárias do período feudal. Entre os feudos existiam terras chamadas de terras comunais, que eram terras que os servos poderiam se apropriar dela, podia casar, podia plantar, tirar verduras, poderia tirar sementes, poderia tirar leguminosas. Eram terras públicas. Eram bosques, florestas da época. Não tem nada a ver com o direito do cidadão. B. Supressão do poder constituinte. Gente, suprimir é fechar. Suprimir é retirar. Suprimir é tornar algo suprimido. Pô, gente, suprimir, fala assim, estou suprimindo de você o seu celular. Estou tirando o seu celular de você. Uma forma bonita de falar, estou te roubando. Não, estou te suprimindo o celular. Né? Suprimir é tirar. Suprimir o poder constituinte, tirar a Constituição. Ele quer acabar com a Constituição? Claro que não, não pode ser essa. C. Falência da sociedade burguesa. Gente, falência é acabar. A empresa faliu, acabou. Gente, Revolução Francesa é o auge da burguesia. A burguesia tá batendo no peito e fala, a gente é brabo. Tá acabando a sociedade? Não, claro que não. D. Paridade do tratamento jurídico. É essa. Por que é essa? Porque o texto coloca uma ideia de que as pessoas devem ser tratadas igualmente. Então deve haver uma paridade, uma igualdade jurídica. Tá? Não pode ser letra E porque ela fala de abolir partidos políticos. Claro que não. Nenhum momento a Revolução Francesa falou que tem que abolir, acabar com os partidos políticos ou com algo do tipo. Tranquilo, indivíduo? De boa? Respira, se acalma aí. Tá? Dá aquele likezinho bacana na live e olha pra cá, continua aqui. Questão número 2, questão do Enem 2019. E a questão vai dizer pra gente o seguinte. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos. Então, vamos lá. Está se colocando que as agressões contra pessoas de religiões africanas ocorrem em locais públicos. Ruas, ônibus, praças e por aí vai. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matriz africana são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Então, o que ele está falando aqui é que existe uma tirada de direito, de culto, de liberdade religiosa às pessoas, visto que muitas vezes elas estão sendo atacadas, agredidas, violentadas por ser de uma religião. Você tem diversos casos, por exemplo, na cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro, mas isso ocorre no Brasil inteiro, né? De terreiros que são destruídos, de pessoas que estão usando algum tipo de vestimenta ligado ao candomblé, à umbanda, que são reprimidas, que são violentadas. Ou seja, existem pessoas que estão sendo violentadas por ser de certa crença. Isso é tirar algum direito? Sim, isso vai contra 2 direitos. Isso vai contra o direito humano, já que ele é a conjunção de vários direitos, e também vai contra o direito civil. Liberdade de religião. Então a gente tem uma retirada de direito civil e também uma supressão dos direitos humanos nesse caso, tá? São 2 coisas aí erradas que estão acontecendo. Olha o que a pergunta fala para nós. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica. O que é uma sociedade laica? É uma sociedade como a brasileira deveria ser de forma jurídica, ou seja, uma sociedade que deveria não ter privilégios para nenhum tipo de religião. Sempre que você ouvir a palavra laicidade, você tem que entender uma coisa. Ser laico não é ser ateu. Tá? Ser laico é defender que toda religião deve ter o seu privilégio respeitado, ou seja, toda religião tem que ter o seu espaço, tem que ter a sua possibilidade de agir livremente, né? Então a gente está falando aqui o seguinte, o que está sendo incompatível com a laicidade? Para nós já é nítido, as pessoas estão apanhando na rua. Se as pessoas estão apanhando na rua, temos um problema.
né? E aí ele fala de incompatibilidade. Então, assim, as práticas do texto são incompatíveis. Por quê? Porque as práticas de você bater em alguém geram incompatibilidade. Letra A. Porque asseguram expressões multiculturais. Meu querido, se eu meto a pancada em alguém, eu não estou assegurando nada. Se eu meto a pancada em alguém, eu estou reprimindo a pessoa e não assegurando a cultura dela. Assegurar é garantir, né? Isso não pode ser. Letra B. Promovem a diversidade e etnia. Também não. Ser incompatível, ele está afirmando para você que isso aqui é incompatível. Ser incompatível não está promovendo diversidade. Letra C. Falseiam os dogmas teológicos. Falsear é tornar falso. Dogma é um tipo de concepção de crença daquilo que não muda. É um dogma, é uma opinião fechada, é uma crença que não vai se alterar, é uma crença definitiva. Teológicos. Mentir, falsear, dogmas, ou seja, crenças religiosas. Gente, onde tem relação em você bater em pessoas e tornar um dogma religioso falso? Claro que não. Letra D. Estimulam os rituais sincréticos. E aí tem uma questão interessante, que é a seguinte. Quando você lê isso aqui, tem um mal no Enem que é... Ai, essa letra D aqui falou de sincrético. Eu não sei o que é sincrético, então deve ser a resposta. E você vai lá, D. Para com isso, gente. Para com isso, indivíduo. Para de marcar a opção que você não sabe o que a palavra significa, porque pode ser um absurdo aquela opção. Tá? Então, a primeira dica é, nessas próximas 2 semanas que vocês têm, sempre que você fizer uma questão e você não souber o significado de uma palavra, você vai parar e pesquisar. Na hora. Não pode ficar sem saber o significado de palavras. Metade do Enem, as respostas são por erro de vocabulário. Você precisa conhecer as palavras. Então, se deparou com palavra que você não sabe, vai pesquisar a palavra. O que é um ritual sincrético? O Brasil é um país sincrético, sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Tem uma professora que trabalha comigo em uma escola que eu trabalho, que ela é católica, né? Ela se diz católica, né? Ela se diz católica, ela frequenta a missa, mas ela é cheia de amuleto. Ela tem a pedra dela ametista, ela acredita que ela é signo ascendente em Capricórnio e Escorpião, ela é Mercúrio retrógrado, não, e tá tudo ruim na minha vida. Ela faz mandinga, aí vamos lá, vamos fazer uma mandinga ali, vamos fazer um ritual. Chamou ela para a igreja evangélica, vamos lá na igreja evangélica também. Se você chamar ela para ir na sinagoga, vamos embora na sinagoga, né? Ah, vamos fazer ali um ritual Hare Krishna para ir? Sou Hare Krishna, vamos embora, né? Então, essa menina, eu acho engraçado que assim, ela tem fé. Em quê? Em fé. Ih, tô acreditando nas coisas. Isso é a cara do brasileiro, é a cara do brasileiro. O brasileiro é o povo mais sincrético que tem. O brasileiro, ele vai na igreja católica de manhã, às vezes vai num candomblé de tarde e se demole de noite, filhão, ele tá rezando pra Buda, né? Então, isso a gente chama de sincretismo. Sincretismo é essa mistura religiosa, essa mistura de crenças, essa mistura de entendimentos de crenças, né? E essa relação sincrética é muito brasileira. Por que ela é muito brasileira? Porque o Brasil, ele é um povo onde vieram para cá os portugueses, cristãos, né? A maioria deles católicos, né? A maioria avassaladora. Esses indivíduos tinham, obviamente, contato com os povos originários locais, que também tinham a crença deles. E trouxeram de forma escravizada as pessoas da África, que também tinham a crença dela. Chegou aqui e juntou. Só que os negros e os indígenas, muitas vezes, não tinham a possibilidade de expressar sua crença. Então, eles começaram a ter as crenças deles meio misturadas com a dos portugueses. Às vezes, escondendo um orixá que tem nome de santo para parecer, né, e para poder cultuar a sua visão religiosa. Isso vai criar uma confusão na religiosidade brasileira que cria esse país muito sincrético, tá bom? E alguém falou assim, católica de Taubaté. Não, claro, gente, quando eu falo assim, se diz, né, se diz, eu quero dizer isso. E leia a letra E, que é o gabarito, restringem a liberdade de credo. Sim, é óbvio, gente, se eu estou batendo em pessoas... você está restringindo que elas tenham liberdade religiosa, tá? Por isso que o gabarito vai ser a letra E. Tá bom? Tranquilidade? Mais uma questãozinha também no Enem 2019, também sobre relação ligada a direitos, tá? A criação do Sistema Único de Saúde, chamado SUS, com uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório.
A democracia envolve um modelo de Estado na qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar, como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 88. Ou seja, ele está colocando para a gente o seguinte, que existe um sistema único de saúde no Brasil, que é o SUS, né? E tem uma coisa importante que é o SUS, né? Ele é um direito que a gente chama, né, de um direito social. Por que social? Porque é um direito que tenta garantir algum tipo de redução das desigualdades ou de garantia dessas desigualdades, né? De garantia de diminuição delas, de combate a elas. Então o SUS é um direito social e ele fala sobre isso no texto para você. Ele descreve porque o SUS é colocado e classificado como sendo um direito social. Depois ele pergunta o seguinte, segundo o texto, duas características são da concepção da política analisada, ou seja, quais são as duas características que o SUS detém? Quais são as duas características que esse direito social, que é o SUS, detém? Letra A, paternalismo e filantropia. Tá errado duas vezes, tá? Por quê? Quando você fala de filantropia, filantropo é aquele milionário que faz doações. Sabe, o cara é muito rico, eu vou doar agora uma parte da minha riqueza. Isso é um filantropo, né? E, gente, o que filantropo tem a ver com o SUS? O SUS é bancado pelo Estado. A gente viu aqui direitos sociais aqui, ó, são garantidas ao Estado, pelo Estado, para diminuir ou combater as desigualdades. Não é um filantropo que garante ou que deve garantir um direito social. Logo, essa não tem como ser a nossa resposta, tá? Depois ele fala liberalismo e meritocracia. Gente, você não tem que ter mérito nenhum para você ter direito ao SUS. Basta você ser uma pessoa. Leandro, mas sabe, eu acho que só tinha que estar no SUS quem sabe fez por onde, quem correu atrás, sabe? Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos lá, só depende de você. Não, tá errado. Tá errado. O SUS é uma política brasileira que ela é igualitária e mais do que igualitária, ela é para todo e qualquer indivíduo. Logo, ela não é meritocrática, não é só para alguns, não é só para alguns indivíduos, de forma alguma, e muito menos liberal. O liberalismo não tem essa preocupação de gerar o direito social necessariamente. O liberalismo tem a preocupação de garantir os direitos civis, tá? Letra C, que é o nosso gabarito, universalismo e igualitarismo. É isso. O SUS, como política social, ele busca ser universal porque ele é para todos, para todo e qualquer indivíduo, e ele busca ser igualitário. Por que igualitário? Porque na teoria, claro que pode ter alguns equívocos, na teoria o SUS é igual, né? A pessoa rica, a pessoa pobre chegou lá, vai ter que ser atendida igual, né? Tem os mesmos direitos. Helena, mas na minha cidade tem um caso. Legal, senta lá, eu tô falando da lei. Como funciona na Constituição. Pela Constituição brasileira, que é o que ele coloca no texto, o SUS é um direito de acesso. E, na verdade, é. Repara, por exemplo, em relação à vacina, recentemente. Todo mundo teve direito, o rico e o pobre. Era lá, chega lá e se vacina. O dia tal, vai lá. Mas eu sou milionário. Legal, senta lá, filho. No SUS é igual. Então, existe uma coisa importante que a gente entender, que essa ideia do igualitarismo e do universalismo é uma questão importante. Universal porque é para todos, igualitário porque não se estabelece diferenciações entre os indivíduos. Letra D, nacionalismo e individualismo. Gente, o SUS não é individualista, não é para algum indivíduo, não é para um ou outro, tá? Ele é universal, não individual. Letra E, revolucionarismo e coparticipação. Gente, eu não tenho coparticipação alguma no SUS, eu não tenho que pagar nada pelo SUS, eu não tenho que ajudar em nada, eu só preciso ser atendido se eu for lá. É um direito social, está na lei brasileira. E o do Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde, né? Isso, então, se coloca aqui como gabarito, sendo a letra C. Universalismo e igualitarismo como as palavras-chave, tá? Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. Eu preciso muito que você saia dessa aula hoje, dessa aula aqui agora, sabendo bem esses 4 direitos. Ou pelo menos entendendo, quando você ouvir falar sobre algum fato, ou ouvir falar sobre algum acontecimento, saber classificá-los. Direito civil, aquilo que me permite ser alguém na sociedade, que me garante a minha cidadania, liberdade, igualdade jurídica, por exemplo. Direito social, aquilo que é me ofertado, né, para tentar diminuir os efeitos de uma desigualdade econômica, saúde, educação, moradia e por aí vai.
direito político, direito de votar, direito de me candidatar, direito de poder participar das decisões coletivas. E, por fim, os direitos humanos, que é um conglomerado. Hoje, os direitos humanos, recentemente, são sempre acrescentados pela ONU. A ONU sempre vai colocando coisas novas lá. Os direitos humanos, eles são 30 originalmente. Hoje já tem outras coisas, direito ambiental, direito a acesso à internet, tudo isso já é um direito humano, porque se entende que quem não tiver vai ter dificuldade de se inserir na sociedade. Beleza? Tranquilidade. Galera, tô terminando agora essa aula que vocês escolheram aqui de Sociologia. A gente tem uma outra aula ainda hoje, tá? 8h30 aqui nesse mesmo canal, que é a aula de Filosofia, também com um tema que vocês escolheram, que é Maquiavel e contratualistas. Vamos falar de Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tá bom? Tranquilidade? Gente, é isso. Até daqui a pouquinho, tá? Aguardo vocês 8h30. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.